A aula do profeta da Bíblia hoje é sobre a origem dessa criatura que muito pensa que foi Deus que a criou. O profeta vai mostrar no livro de Gênesis, Gênesis 1, nos seus 29 versículos, que Deus não criou essa criatura que contaminou a terra, causador de todo sofrimento na terra. Embora ele vive numa escuridão profunda que nenhuma luz é capaz de fazer ele enxergar, mas ele tem uma língua muito venenosa que contaminou o mundo inteiro. Ele também tem um ouvido muito forte. Nessa aula hoje de Gênesis 1, que em torno de 10 minutos, o profeta vai ensinar tudo. O profeta indica para os seus alunos tomar cuidado do que ouve no celular. Embora ele não consiga ver a tela do celular, mas ele tem um ouvido muito forte. Ele acusa perante Deus. Embora muita gente acha que ele vai ter uma luta com Deus, que ele tem uma força quase comparada com Deus, mas o profeta garante que a força dele não é comparada com Deus, porque Deus é a perfeição. Deus é muito forte. O profeta vai mostrar agora no livro de Gênesis. No princípio criou Deus céus e terra. Era a terra sem forma e vazia. Treva cobria a face do abismo. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus, haja luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação de luz e noite. Deus separou as águas dos montes e viu que era bom. Deus fez o mar para juntar as águas. Deus começou a criar as frutas, muito gostoso. É a perfeição de Deus, aqui não tem erro na criação, tá vendo? Olha que fruta gostosa. Cada uma melhor que a outra. Era para o mundo viver no paraíso, mas houve coisa de errado. O mamão, quem não gosta do mamão com mel é uma delícia. Aí tem aqui a uva, quem não gosta de um bom vinho. Deus também fez a separação dia e noite. Deus fez os peixes do mar, gostoso comer frito. Quem não gosta de um peixinho frito, os alimentos do mar. Antes dele acabar o quinto dia, ele criou as aves do céu. No começo do sexto dia, ele criou o animal selvagem. Depois criou os animais domésticos. Antes dele criar os homens, aí aconteceu algo. Vamos abrir a Bíblia agora. Com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 1, 26, vamos ler. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Faltava pouco para acabar a construção de Deus. Vamos ver que aparece um S aqui, façamos o homem à nossa imagem. Aqui muito erudito na Bíblia não sabe explicar porque tem esse S aqui, ó. Façamos com S no plural, que tinha mais gente na participação. Quem for ler o texto aqui, o que quer dizer que a Bíblia teve participação dos anjos na criação do homem. Aí que vai confundir mais a cabeça ainda, você sabe o que? Com o versículo anterior, não, posterior, que vai vir agora aqui, nós lemos o 26. Aí nós vamos ler o 27. O 26 fala que teve a participação de mais alguém na criação do homem. O mais polêmico é que nesse versículo a seguir, o 27, fala que só Deus, ó, e Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher. Outro versículo mais polêmico aqui, Deus criou homem e mulher na mesma hora, tá vendo aqui? Ó? Na mesma hora, o 27. Esse versículo muita gente não entende. Tem uma passagem na Bíblia que fala o dia que o homem... Então consegui entender os 5 primeiros livros da Bíblia, não haverá mais morte na terra. E vamos continuar. Agora o profeta explica o que houve lá no 26, fala que teve mais gente que ajudou a criar o homem. No 27 fala que Deus criou sozinho o homem e mulher. Então o que houve? Nós vamos usar um versículo numa base mais para frente para nós explicar esse versículo aí. Em versículo mais para frente na Bíblia está escrito assim, nós vamos chegar lá ainda, nós estamos em Gênesis 1. Então vamos ler o que diz a Bíblia mais para frente. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza.
Você estava no Éden, no jardim de Deus. Seu coração tomou orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. A Bíblia fala que os anjos criaram um outro anjo, mas também que não era outro anjo. A própria Bíblia diz que esse anjo pensava que era Deus, estava acima de Deus, mas Deus falou que ele era homem, que ele não era anjo, não era Deus, mas ele pensou que era Deus por causa da sua beleza. Então o que foi que começou? O diabo foi criado pelos anjos, e aonde começou a corromper a terra primeiro? Vamos abrir a Bíblia aqui. Tem outro versículo mais para frente na Bíblia que fala que o diabo é o dono da terra. E o diabo ofereceu a terra para Jesus só para adorar ele. Por que a terra hoje pertence ao diabo? Vamos ler o 26 aqui com calma. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre o réptil, todo que move sobre a terra. Como os homens morreram e o diabo está vivo até hoje, então o diabo não foi criado nem homem e nem anjo. Então é ele que está governando. Desde que foi criado, Deus sabia que ele precisava fazer alguma coisa, senão ele ia corromper a terra inteira. Ele já tinha corrompido o Éden porque ele catou a primeira mulher de Adão. Adão teve uma outra mulher chamada Lelita. Mas aí vai ser para uma outra aula o que aconteceu. Vamos explicar o que aconteceu. Mas esse texto fala que Deus criou homem e mulher. Então Adão no mesmo dia ele teve uma outra mulher. Passando por livro de Gênesis 2, nós já vamos entrar na história da primeira mulher de Adão. Hoje estamos falando na origem do diabo. Então desde que o diabo corrompeu a terra, ainda falta 3 versículos para nós acabar o primeiro livro de Gênesis. Aí vamos ver o que Deus criou aí, a ordenança que ele mudou de última hora. Deus sabia que os anjos tinham criado um problema, porque já o anjo montou. O anjo não criou nada, porque o anjo pegou matéria-prima, o barro, pegou tudo que estava feito, mas montou e foi montar o homem e montou errado. Então criou um problema, e Deus já sabia que estava dando problema, porque porque os caras não tinham mulher. Aí pegou a mulher do outro e já estava dando problema. Aí Deus teve uma ideia que precisava acabar com aquele anjo, mas não sabia como. Aí Deus apareceu uma ideia. Quando Deus viu a banana, aí teve a ideia de implantar a morte. E como o diabo era ganancioso, caiu na armadilha da banana. O versículo que vamos ler agora, que fala da proibição de comer a banana. A única fruta do mundo sem semente. Então Deus teve a ideia maravilhosa de implantar a morte através da banana. A banana é a fruta mais fácil de descascar. Vamos abrir a Bíblia de novo e ir para terminar o livro lá. Mas antes do nós acabar aqui os últimos 3 versículos para não acabar a aula, eu vou falar porque que a ideia de Deus de implantar a morte foi então maravilhosa. Que ele tinha feito um plano já com o filho dele, Jesus Cristo, para vir pôr fim na morte. Então a morte ficou ativa só para os demônios e seus anjos, e então para sua descendente. Então a ideia de Deus foi boa. Ele tapeou o demônio. Vamos ler aqui o versículo aqui para nós acabar. Então 29, 30 e 31. Esses 2 primeiros versículos falam que Deus ele deu uma ordenança que o homem, que os animais podiam comer de tudo verde. O homem podia comer de tudo verde, mas a fruta que não tinha semente não podia. Então o homem não podia comer. Se vocês gostaram do vídeo da primeira aula de Gênesis, curte o meu canal lá no YouTube para ficar por dentro. Assina o sininho. E acesse o nosso site biblianismo.com.br. Um abraço e até a próxima aula.